O podcast que você ouve agora é uma produção da Câmara de Vereadores de Joinville. Isso é Tão CVJ Podcast, sua fonte semanal de informação sobre o que acontece no Legislativo da cidade. Sejam bem-vindos ao Isso é Tão CVJ, o podcast semanal da Câmara de Vereadores de Joinville. Eu sou Felipe Faria e apresento o programa de hoje, já que o meu colega Carlos Henrique Braga está curtindo férias merecidas. Comigo a equipe do jornalismo CVJ para te contar o que rolou por aqui entre os dias 18 e 28 de abril de 2022. Como na semana passada tivemos um feriadão prolongado, o episódio de hoje vai reunir os principais temas destas 2 semanas. Aqui comigo, os jornalistas Jefferson dos Santos e Sidney Azevedo. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo certo, Felipe. Maravilha. E aí, Sidney, quais são os destaques ou qual o seu destaque essa semana? O meu tema é da semana anterior e nós vamos falar sobre o relatório final da queda da calçada, aquela da frente da prefeitura. Jefferson, diga lá. Eu vou falar sobre o retorno do transporte para pacientes da APAE de Joinville. E eu vou falar de um entrave judicial que, nesse exato momento, está ameaçando a existência e a continuidade de alguns serviços dos bombeiros voluntários em Santa Catarina. Não é só em Joinville não, viu? A CVJ fez uma audiência pública sobre isso no dia 18 de abril de 2022 e daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes. Como vocês já sabem, também estão aqui conosco as estagiárias do jornalismo CVJ, Isabela Peixer e a Nathalie Freitas. Tudo bem, meninas? Oi, Felipe, tudo bem? Olá, Felipe. Olá a todos. São destas duas promissoras jornalistas as informações complementares no episódio de hoje. Nada mais havendo a destacar, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nossa, isso é tão CVJ! Muito bem, minha gente. Sidney, você quer começar ou Jefferson? Fazemos como? Posso começar? Maravilha, toca a ficha, Jefferson. Então, como eu falei na abertura, Felipe, o meu tema de hoje é o retorno do transporte para pacientes da APAE. Desde o final do ano passado, uma parte dos pacientes atendidos pela APAE está sem o transporte de casa até a APAE e também o retorno para casa. Esses pacientes, eles não frequentam a rede municipal de ensino. Eu digo isso porque atualmente existe sim um transporte, mas ele é exclusivo para quem está matriculado na rede municipal de ensino, porque esse transporte ele é gerenciado a partir de um contrato da Secretaria de Educação. Mas há casos que a situação de saúde dessas crianças que são atendidas na APAE, a situação delas impede que elas frequentem as aulas. Consequentemente, elas acabam ficando ficam descobertas desse transporte para os atendimentos. Isso acontece desde o começo do ano, porque no final do ano passado a Prefeitura de Joinville encerrou um dos contratos com a APAE e gerou essa situação. Então, alguns pais desses pacientes trouxeram essa pauta aqui para a Câmara. O assunto já foi debatido pela Comissão de Cidadania, se não me engano, no dia 14 de abril. E ontem, dia 27 de abril, vereadores das comissões de Cidadania, Educação e Saúde fizeram uma reunião conjunta para intermediar uma busca por uma solução para esse caso. Nessa reunião conjunta, uma das mães que está sem o transporte, a Simone Budel, contou que antes ela levava o filho para o atendimento todos os dias da semana. E agora ela está fazendo isso apenas 2 vezes por semana. Ela reclamou que os ônibus do transporte coletivo urbano normalmente têm só um lugar destinado para cadeirantes. Ela também reclamou que os pontos de ônibus não têm uma estrutura adequada para ela ficar com o filho cadeirante aguardando o transporte. Para não me alongar muito, eu vou já chegar no encaminhamento da comissão, porque temos uma possível solução. O secretário de Saúde de Joinville, o Jean Rodrigues da Silva, anunciou que ele vai modificar um dos contratos da pasta para disponibilizar um ônibus para o transporte. Ele perguntou para a presidente da APAE, a Heloísa Walter de Oliveira, se esse ônibus seria suficiente para resolver a questão. A Heloísa falou que não era o suficiente. Então, o Jean conversou com outras secretarias que estavam presentes na reunião, a Secretaria de Administração Pública e também a de Educação, e eles asseguraram, então, 2 ônibus. E a presidente da APAE, a Heloísa, concordou que esses 2 ônibus, então, eram suficientes. O Jean não chegou a informar uma data para botar esses ônibus nas ruas,
Então vamos aguardar ainda. Os vereadores que estavam ali presentes garantiram que vão seguir acompanhando o caso para assegurar que a medida vai ser realmente implantada. Eu acredito que todos tenham conhecimento do que é a PAI, né? Uma instituição reconhecida no país todo. Ela atende vários casos de diferentes problemas de saúde, como a síndrome de Down, autismo e outras deficiências. Eu vou passar a bola agora para a Isabela, tem também um tema relacionado a esse assunto, e depois eu volto com mais uma informação. Bom, pois é. Nos últimos meses, a Câmara tem pensado muito sobre essa questão de inclusão social. Neste ano, 2 projetos referentes ao autismo foram discutidos e aprovados aqui na Câmara. Um deles tira a validade do diagnóstico do autista e o outro permite o rastreio precoce do autismo com o MChat. O MChat ele é um instrumento utilizado pelo pediatra da criança quando ela tem entre 16 e 30 meses, e ele é basicamente uma lista de perguntas de sim ou não que são respondidas pelos pais. Vale lembrar que o diagnóstico oficial só pode ser dado pelo médico especialista, mas antes é todo um processo que inclui outros tipos de testes além do MChat. Para esclarecer sobre o autismo, a gente tem que lembrar que o transtorno do espectro do autismo, ou TEA, como é chamado, não é uma doença, mas sim uma condição de saúde mental da pessoa. Não existe uma cura para o autismo, mas sim meios de como melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. As pessoas que vivem nessa condição geralmente têm um déficit na comunicação, seja social, ou na comunicação verbal ou não verbal. O autismo é mais perceptível no comportamento das pessoas, quando elas se interessam por coisas específicas ou hiperfoco, ou faz movimentos repetitivos, né? No Brasil, esse assunto não é tão discutido. Até o momento, temos apenas um estudo de prevalência do TEA, que foi feito em 2011 em Atibaia, em São Paulo. A pesquisa foi feita em apenas um bairro de 20 mil habitantes da cidade e mostrou a prevalência de um autista para cada 367 habitantes. O que eu achei interessante é que os dados divulgados pela OMS neste ano estimaram que o Brasil pode ter mais de 2 milhões de autistas, né? Isso não é relatado. Só para reforçar, né, Isabela, que tanto essa parte do MChat quanto do laudo por tempo indeterminado foram projetos de leis aprovados aqui na Câmara de Joinville, né? Então, projetos de leis que vão beneficiar diretamente pessoas com autismo aqui em Joinville. Isso mesmo, Felipe. Tanto esse sobre o autismo, né, quanto outros projetos também sobre, por exemplo, da calçada tátil, né, para as pessoas que têm problema de visão, são pessoas cegas ou, enfim, têm a visão limitada, também foram aprovados aqui na Câmara, né? São esses assuntos que são importantes para a população, né? Maravilha, projetos aí com acessibilidade para Joinville. Jefferson. A Isabela comentou ali algumas estatísticas, né, sobre deficiências e sobre a parcela da população que tem autismo. É justamente a importância desses dados que eu vou comentar agora. Também nessa reunião conjunta que eu falei no primeiro momento aqui, que eu comentei, algumas mães questionaram os representantes da prefeitura sobre a quantidade de pessoas com alguma deficiência em Joinville. O secretário Jean Rodrigues disse que não há um levantamento que traga uma resposta, que traga esse número. Ele disse que é o campo do achismo que é usado para fazer o planejamento das ações aqui no município. E eu comento isso justamente para a gente refletir a importância de um censo, né, que traga essas informações verdadeiras e precisas para que o poder público possa fazer um planejamento adequado, seja isso na saúde, na educação ou assistência social, para que essas secretarias, as prefeituras, os governos estaduais, enfim, possam tomar as decisões mais acertadas, né? Se não me engano, o IBGE tem a previsão de fazer um censo a partir do mês de agosto agora desse ano, né? E o Jean Rodrigues comentou também que ele vai propor para a Univille fazer um censo que traga essas informações atualizadas dessas estatísticas para a saúde do município. É isso, planejamento é o que os gestores, né, devem priorizar para que as coisas andem no futuro de forma correta e a contento para a população, né? Sidney, qual o seu destaque? Aliás, evolua o seu destaque porque nós já sabemos qual é, né? Bem, Felipe, então vamos falar sobre o relatório final da comissão especial criada aqui na Câmara para estudar e opinar sobre o caso da queda da calçada no evento do Natal Cultural de 2021. Isso foi no dia 22 de novembro. Foi um acidente que resultou em mais de 30 feridos, né? Parte do passeio da calçada veio abaixo, né? Estava sob uma galeria, caiu e aproximadamente 30 pessoas se feriram naquela ocasião. Pessoalmente, até, eu me recordo muito desse momento porque
pouco antes, assim, coisa de uma meia hora mais ou menos, eu passei de carro ali na faixa que vai lá para a Zona Sul. E eu lembro que a primeira mensagem que eu vi quando cheguei em casa era justamente sobre essa queda. Então foi uma coisa assim que me marcou um pouco, porque eu fiquei pensando, não, isso não é possível que está acontecendo. Mas, enfim, né, aconteceu. E eu acho que só não foi notícia já no Jornal Nacional daquele dia, porque estava muito em cima do horário, né? Mas no dia seguinte estava lá, né? Acabou sendo uma imagem, né, muito marcante e tal, das pessoas caídas no meio do Rio Cachoeira e tal, né? Mas enfim, né, vamos voltar aqui para a Câmara. Aqui na Câmara houve duas ações, né, uma delas propostas pela Prefeitura e a outra que partiu dos vereadores, né. A Prefeitura propôs uma ação de indenização, né, a gente vai falar mais sobre ela daqui a pouco, mas a gente vai focar no trabalho de investigação e análise realizado aqui pelos vereadores. Foi essa comissão especial, né, ela entregou esse relatório para o plenário há 2 semanas atrás e semana passada, né, no dia 20 de abril, para ser mais exato, eles aprovaram, né, o plenário aprovou esse relatório e agora ele já pode começar a gerar alguns efeitos quanto a essa análise, né? Ela foi uma compilação da análise de várias informações prestadas por outros órgãos públicos, outros relatórios, outros documentos. O relatório como um todo baseado principalmente no laudo do Instituto Geral de Perícias. E a gente vai ouvir aqui um pouquinho do resumo que foi feito pelo vereador Alisson, que foi o relator dessa comissão. Então chegou à mesma conclusão que o relatório pericial do IGP, né, que foi a questão da alteração da estrutura onde a calçada estava apoiada. Então, antes do reparo da calçada, houve uma intervenção no local devido às obras de macrodenagem do Rio Matias. Então, ali foi feita uma alteração na estrutura para a instalação de algumas comportas para escoamento do Rio Matias. E como as obras foram paralisadas, a calçada ficou aberta, né? E aí durante os anos de 2019 e 2020. E após a paralisação das obras, então a calçada foi reparada novamente, até para facilitar o fluxo dos pedestres e do trânsito que passa por ali. E com a alteração da estrutura, né, com as obras do Rio Matias, uma das vigas que fazia a sustentação da calçada foi removida, foi suprimida. E, infelizmente, a supressão dessa viga não era possível de se constatar de forma visual e também não estava documentada no diário de obras, o que aí não levou, naquele momento do reparo da calçada, o conhecimento de quem fez o reparo de que ali estava faltando uma viga, porque era uma viga que ficava embaixo da galeria. E essa galeria só é possível se acessar com equipamento apropriado e em dia de maré baixa. Então, por fim, né, como o vereador estava mencionando, acabou que a outra viga, né, que ainda sustentava todo o peso, né, aquele peso da calçada ele foi calculado, né, presumindo a existência das duas vigas, mas na prática acabava tendo só uma, né, que eles não tinham como saber que a outra estava fora, né, pelo menos foi essa a conclusão, né, que chegaram, né, os vereadores, né, e está expressa no relatório. E sem aquela viga, acabou que a outra viga cedeu, né, torceu e tudo foi abaixo. Os restos de concreto, as pessoas que estavam lá no fim só para poder assistir uma apresentação de Natal com a sua família, né? E como eu mencionei há pouco, né, além dessa ação da criação de uma comissão para analisar esse caso, a Prefeitura também criou um projeto de lei prevendo ações de indenização, né? E para falar um pouquinho sobre esse processo de indenização, a Nathalie fez uma pesquisa breve aqui e vai apresentar algumas informações. Então, em relação a estas indenizações, a Prefeitura publicou este ano o edital de chamamento público número 1/2022. Ele traz os critérios e os procedimentos para o ressarcimento de danos materiais e morais das vítimas da queda da calçada. Essas vítimas tinham até o dia 14 deste mês para apresentar toda a documentação exigida, mas, com a nova prorrogação feita pela Prefeitura, o prazo foi estendido para o dia 13 de maio, até às 5 horas da tarde. Ao todo, segundo a Prefeitura, 33 pessoas receberam assistência no Hospital Municipal São José e no Hospital Infantil, nenhuma com gravidade mais séria, tanto que na manhã do dia seguinte todas já haviam recebido alta médica. Para quem quiser mais informações sobre o edital, basta acessar o site oficial da Prefeitura, joinville.sc.gov.br.
Então, voltando agora a falar do relatório, né, porque ainda temos algumas coisas, né, referentes às ações, né, que podem vir daqui para frente. O vereador Alisson, no relatório, né, na conclusão, ele sugere à prefeitura que ainda existem algumas ações judiciais em andamento, algumas outras investigações, né, o Ministério Público também tem algumas análises que ainda estão sendo realizadas. Então, se houver uma conclusão, né, de culpabilidade, né, de quem foi o culpado pela queda da calçada, a previsão é de que o vereador recordou, né, nesse relatório que foi colocado nessa lei de indenização, né, que a Nathalie estava comentando agora há pouco, foi incluído um artigo, isso foi algo feito aqui na Câmara, inclusive. Os vereadores, né, chegaram à conclusão de que era necessário colocar um artigo para que a própria prefeitura pudesse entrar com uma ação contra as pessoas que forem consideradas culpadas para ter um ressarcimento também, né? E, enfim, né, ainda há uma série de procedimentos correndo sobre esse caso. Esse relatório, Sidney, ele foi encaminhado então para a Prefeitura, para o Ministério Público, provavelmente também, né, para tomar as providências. Qual foi o encaminhamento dado a esse documento aqui, que é a conclusão da comissão especial? Bom, o texto estrito do relatório fala apenas na Prefeitura, ele não é previsto o encaminhamento para o Ministério Público, inclusive isso até foi comentado pelo relator, né, a reunião final, principalmente da comissão, que não haveria necessidade porque o próprio Ministério Público já tem trabalhos sobre essa situação. Então tá, Sidney, bem explicado, mas temos ainda mais a tratar. E é de Rio também, né? Isso, Felipe. A gente teve uma reunião aqui na Câmara, especificamente da Comissão de Proteção Civil e Segurança Pública, né, que são esses dois temas, especificamente porque os moradores, né, de vários rios da região rural, principalmente no caso, né, nesse caso específico, do bairro Vila Nova, por exemplo, daquela região do rio Piraí, vieram, né, nesse dia 26, agora de abril, trouxeram, né, uma série de reclamações, né, bastante incisivas, inclusive. E a reclamação deles é sobre os banhistas, que tiram, geralmente, os finais de semana para ir, né, para esses rios, geralmente às margens, né. A reclamação deles é sobre, via de regra, né, consumo de álcool, consumo de drogas ilícitas, né. Mas, assim, acho que um dos pontos principais estava na questão da desorganização do trânsito, que é uma coisa, assim, que eles reclamaram muito de esses banhistas deixarem carros nos dois lados, né, da via e impedirem o tráfego. Inclusive, até eles alegaram que isso dificultaria, eventualmente, acesso de ambulâncias na região e tudo mais. E, por último, a questão de lixo e de vandalismo, né? Só que é um problema que não seria não estaria restrito à zona rural do bairro Vila Nova, né? Tanto que os vereadores também que representam, né, a região de Piraberaba também destacaram que vem problemas assim nos rios que margeiam as estradas Quiriri, Estrada do Pico também, né, que são algumas outras áreas que são algumas outras estradas que são margeadas por rios, né? Alguns desses problemas foram comentados também pelo vereador Diego Machado, e a gente vai ouvir um pouquinho aqui do que ele falou. Aí nós estamos falando aqui do pessoal do colono, do agricultor, que tem as roças de aipim invadidas, que tem as suas plantações saqueadas. É um termo pesado? É um termo pesado, parece que não é termo para ser usado em Joinville, mas sim, é isso que está acontecendo, né? Roças de aipim, plantações de banana, cultivos daquelas famílias estão sendo saqueadas no verão. E em que horário? Depois das 2, das 3 horas da tarde no domingo. Por que isso? Por conta do consumo de álcool. Não precisa de nenhuma pesquisa, de nenhum especialista para chegar a essa conclusão. Cerca sendo derrubada. Nós temos relatos no verão de cercas sendo derrubadas para invadir, pessoas utilizando de jardins para fazer necessidades básicas. São muitos e muitos relatos nesse sentido. Parece que não existe isso em Joinville, mas existe, e existe muito. Nós temos ali, próximo da casa do vereador Sidney, a ponte coberta ali do Pico, né, onde nós recebemos todo o verão muitos relatos, onde o pessoal estaciona, transforma a ponte no estacionamento. O estacionamento é a ponte, e os moradores da região têm medo de passar. Muitas vezes são impedidos porque os carros estão atravessados na ponte. Então, assim, existe sim toda uma questão de vandalismo,
de falta de segurança, de embriaguez. É isso que nós estamos falando, é em cima disso que nós queremos combater. Mas enfim, além desses problemas citados, né, os moradores também apresentaram reclamações sobre o uso de caixas de som, né, nos carros, né, por esses banhistas, e ocorre que Joinville tem, principalmente no Código de Posturas, limites sonoros, e o desrespeito a esses limites sonoros, inclusive, podem render multas, né, como a Nathalie vai nos explicar um pouco melhor. Isso mesmo, aqui em Joinville, o volume máximo permitido durante o dia é de 40 decibéis, o que equivale a um ambiente mais calmo, silencioso, com uma conversa mais baixa. E durante a noite, o limite é de 35 decibéis, o que não muda muito, é como se fosse uma biblioteca. Ou seja, um ruído próprio de uma zona rural, bem silencioso e tranquilo. Em relação à multa que o infrator pode receber, ela pode variar entre R$ 1.779, podendo chegar até o valor de R$ 17.000. Tudo vai depender da gravidade da infração. Então, esse debate, né, ele chegou até a comissão por meio do vereador Adilson Girardi, e a intenção dele era abrir os debates para que até o próximo verão haja um plano de ação para conter, né, possíveis danos a essa população. Só que até o final da reunião eles não chegaram a ter propostas ainda muito definidas do como fazer isso, mas como a ideia do vereador era abrir diálogo, então isso vai acontecer, acredito eu, de agora em diante. Entre, evidentemente, associações de moradores, a Polícia Militar, Militar Ambiental, Guarda Municipal, entre outros órgãos que estavam presentes nessa reunião. Certamente os vereadores vão voltar ao tema, já há a previsão de alguma nova reunião sobre o assunto, agendada ou pré-agendada, Sidney, tem essa informação já? Eles não chegaram a definir nenhuma data de forma formal na reunião, mas acredito que eles já tenham em vista voltar a esse assunto nas próximas semanas. Legal, enquanto vocês estavam falando aí... Jefferson, quer falar, Jefferson? Depois eu concluo aqui. Eu acho que vale só a gente comentar, talvez a gente tenha audiência fora de Joinville e talvez não conheça como é a cidade, enfim. Talvez seja forte dizer que a prática de lazer nos rios seja parte da cultura do joinvilense, mas certamente faz parte da rotina de muitas famílias aqui na cidade, né? É o que a natureza dá para Joinville, né? Como o carioca, o habitante do Rio de Janeiro vai à praia, o habitante de Curitiba vai ao Barigui, em Joinville uma prática de lazer é ir até os rios, né? É verdade. Quem já foi na Estrada Bonita no verão, por exemplo, ou lá na própria Estrada do Pico, realmente confirma isso que o Jefferson está falando. Mas o que eu ia dizer antes do Jefferson tomar a palavra era com relação a esses 40 decibéis. Gente, vocês estavam falando, eu estava aqui pensando, esse ar-condicionado aqui dentro do estúdio certamente é mais do que 40 decibéis, né? Porque o barulho aqui tá grande. Mas é o seguinte, vamos passar aqui para o meu assunto, que o podcast hoje já está bem longo, bem mais do que os 2 primeiros, que o meu assunto também é bastante longo. Como eu mencionei no início do programa, eu trouxe hoje para falar aqui uma questão judicial que hoje está colocando em risco a existência e a continuidade de alguns serviços que os bombeiros voluntários prestam, não só em Joinville, mas em Santa Catarina. Antes de eu explicar essa questão, eu preciso fazer uma contextualização para que fique mais fácil a compreensão do porquê as coisas estão como estão. Joinville, como muitos sabem, tem um corpo de bombeiros voluntários, que inclusive é um dos mais antigos do país, se não o mais antigo do país, fundado em 1892. Fica em Joinville também a sede da ABVESC, que é a Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado de Santa Catarina. Essa é uma entidade que congrega 31 corporações que somam quase 4.800 bombeiros voluntários que atendem a mais de 100 municípios catarinenses. Pois muito bem, o mais óbvio dos serviços que os bombeiros voluntários prestam é o combate a incêndio, claro. Também tem o socorro a vítimas de acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, domésticos, atendimentos em remoções de enfermos, coisas desse tipo também que nos é conhecido, né? Situações que nos são conhecidas, melhor dizendo.
O que pouca gente sabe é que os bombeiros voluntários, quando em convênio com os municípios, também fazem vistorias e fiscalizações e lavram autos de infração referentes a normas de segurança contra incêndio e pânico. E é aqui que o problema começa. Em julho de 2015, a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, o Supremo Tribunal Federal, cujo número é 5354, quem quiser procurar, ADI 5354, contra o governo de Santa Catarina para que sejam declarados inconstitucionais os parágrafos único do artigo 112 da Constituição Estadual e o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Estadual 16157 de 2013. E o que dizem esses dois trechos dessas leis? O artigo 112 da Constituição Estadual trata das competências dos municípios. Aí ele lista uma série de atribuições e no final do artigo tem esse tal parágrafo único que diz o seguinte: no exercício da competência de fiscalização de projetos, edificações e obras nos respectivos territórios, os municípios poderão, nos termos de lei local, celebrar convênios com os corpos de bombeiros voluntários legalmente constituídos até maio de 2012 para fins de verificação e certificação do atendimento às normas de segurança contra incêndio. Então, isso é uma das coisas que a PGR quer que o STF julgue inconstitucional. A outra, como eu mencionei antes, é o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Estadual 16.157, que é a lei que trata das regras de prevenção a incêndios e pânico em Santa Catarina. O tal parágrafo diz o seguinte: são autoridades competentes para lavrar autos de infração e responsáveis pelas vistorias e fiscalizações os bombeiros militares e os municípios, podendo os municípios delegar competência aos bombeiros voluntários. Esse, portanto, é o segundo enunciado que a PGR quer que seja dado como inconstitucional. E por que a PGR quer que esses dois dispositivos sejam invalidados? Porque a Constituição Federal sequer cita bombeiros voluntários. Essas atribuições de fiscalização e tal, pela Constituição Federal, seriam de responsabilidade dos bombeiros militares. Eu não sou jurista, mas me parece claro que o argumento da PGR vai ao encontro de um princípio de simetria. Se a Constituição Federal dá aos bombeiros militares a tarefa, não podem, em tese, a Constituição Estadual e nem a lei estadual, que são leis menores, dar essa tarefa a um bombeiro voluntário. E aí é por conta dessa questão que hoje existe esse clima de apreensão entre os bombeiros voluntários. Se não me engano, até estava rolando uma conversa sobre uma suposta rixa entre essas duas corporações, militares versus voluntários. Mas na audiência pública que os vereadores da Comissão de Proteção Civil da CVJ fizeram no último dia 18, ficou bem claro que isso não tem nada a ver. O Major Clemente Michels, do Corpo de Bombeiros Militares em Joinville, disse na audiência, abre aspas, o comando da corporação não tem nenhuma oposição aos bombeiros voluntários e deseja a continuidade do trabalho deles. Fecha aspas. O presidente da ABVESC, que é o Ivan Frederico Rudler, inclusive confirmou o bom relacionamento entre as duas corporações na sequência e pediu mais valorização ao trabalho dos seus companheiros. O fato é que agora, na primeira quinzena de abril, depois de quase 7 anos, essa ADI 5354 já estava se encaminhando para uma definição no STF. O relator é o ministro Dias Toffoli, que acatou parcialmente o pedido da PGR. Os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber também já tinham votado e acompanharam o ministro Dias Toffoli. Então percebam que já são 4 votos pela inconstitucionalidade dos dois dispositivos, e isso torna a situação um pouco preocupante para a continuidade do julgamento do ponto de vista dos bombeiros voluntários, né? Aí no começo do mês, o ministro André Mendonça entrou na vez para votar e acabou pedindo vistas, suspendendo a votação. Aqui é que se abre uma chance de se reverter a situação em favor dos voluntários. É que a deputada federal por Santa Catarina, Ângela Min, apresentou em 2019 uma proposta de emenda à Constituição para incluir no artigo 144 da Constituição Federal, que trata da segurança pública, mais um parágrafo dizendo o seguinte, abre aspas, os municípios poderão constituir corpos de bombeiros municipais por meio de convênio com bombeiros voluntários, fecha aspas.
O deputado Darcy de Matos, que é aqui de Joinville e que participou por videoconferência dessa audiência pública que os vereadores fizeram no dia 18, explicou que esse pedido de vistas do ministro André Mendonça pode garantir o tempo necessário para que o Congresso aprove essa PEC apresentada pela Ângela Min. Com isso, a ADI 5354 perderia efeito e todos viveriam felizes para sempre. Então, resumindo, as 31 corporações de bombeiros voluntários de Santa Catarina agora passam a torcer para que o ministro André Mendonça esqueça, entre aspas, esse projeto em alguma gaveta lá no Supremo por um bom tempo, para que os deputados e os senadores possam mudar a Constituição a favor delas. Para encerrar o assunto, só uma curiosidade de bastidores. Agora, no começo de abril, os vereadores Kiko do Restaurante e pastor Ascendino Batista foram a Brasília conversar com o ministro André Mendonça sobre esse assunto. Se o pedido de vistas do ministro tem relação direta com a visita dos vereadores, não sabemos ao certo. O fato é que, para os bombeiros voluntários, veio em um momento bem oportuno. Eu pergunto a vocês se vocês têm mais algo a falar, porque agora quem precisa de água sou eu. Então, Felipe, eu não tenho mais nenhuma informação, mas eu sinto que a Isabela tá se manifestando aqui, tá tentando se manifestar, ela tem alguma coisa para trazer pra gente. Bom, então, eu tenho um assunto muito importante para falar, na verdade. Na verdade, é só um lembrete, né, para você aí que ainda não tirou o seu título de eleitor. Anota aí na sua agenda. Você só tem até o dia 4 de maio para tirar o seu título de eleitor ou eleitora. Se você tem 16 ou 17 anos, o voto ainda é facultativo, você não tem a obrigação de votar. Mas se você vai fazer 18 anos até o dia da eleição, você deve fazer o seu título de eleitor. E neste ano não tem desculpa de encarar a fila, porque o título pode ser tirado de forma online, pelo celular, dentro da sua casa. É só você entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral e ele vai te levar ao passo a passo de como tirar o título. Estamos chegando, então, ao fim do nosso Isso é Tão CVJ. Hoje é dia 28 de abril de 2022. O nosso podcast em terceiro episódio já, com trabalhos técnicos do Rinaldo Barbosa Amaral e equipe, edição do Pedro Gonçalves Neto. Chefia de jornalismo está comigo e a direção de comunicação com o Luiz Fernando Batista. A gente volta na semana que vem com as notícias da Câmara de Vereadores de Joinville. Estamos também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Procure por Câmara Joinville, tudo junto sem acento. Um abraço a todos e até semana que vem.